O segurança pediu para ele sair, na frente de todo mundo, com o dedo apontado para o portão. Seu Anísio tinha 67 anos. Acordava às 3 da manhã desde os 22, 45 anos fazendo pão. As mãos dele tinham uma camada de farinha que não saía mais. Ficava entre as linhas da pele, embaixo das unhas, no vinco dos dedos. Cheiro de fermento, sempre, até depois do banho. Naquela tarde de sábado, ele pedalou 7 quilômetros até a chácara do filho. A bicicleta era velha, azul desbotada, selim rachado no meio. Ele pedalava devagar porque levava uma caixa de papelão amarrada no bagageiro com barbante. Dentro da caixa, 60 pães de queijo. Fez de madrugada, antes de abrir a padaria. Embrulhou um por um em papel manteiga. Quando chegou no portão da chácara, encostou a bicicleta no muro e ficou ali, parado, olhando para dentro. Tinha carro estacionado dos dois lados da entrada. Uns 8, 10 carros. Música tocando lá dentro. Balões. Uma faixa pendurada entre dois postes que dizia Marcos, 38 anos. O aniversário do filho. Anísio arrumou a camisa. Era a melhor que ele tinha. Xadrez azul, passada a ferro de manhã cedo. A calça era de brim, limpa, mas velha. O sapato era o de sempre. Ele não tinha outro. Entrou pelo portão carregando a caixa com as duas mãos. Cumprimentou o primeiro grupo de pessoas com um aceno de cabeça. Ninguém respondeu. Ele continuou andando. A chácara era bonita. Gramado aparado, piscina com borda de pedra, churrasqueira de tijolo com coifa de inox. Tinha mesa com toalha branca e arranjo de flores no centro. Garçom de colete preto circulando com bandeja de canapé. Anísio não conhecia ninguém. Olhou em volta procurando o filho. Não viu. Foi até a mesa de salgados e colocou a caixa de pão de queijo do lado de uma travessa de camarão empanado. A caixa de papelão ficou ali, entre porcelanas e tábuas de madeira escura, como uma coisa que caiu de um caminhão. Valéria apareceu em menos de 2 minutos. A nora dele usava um vestido verde escuro que terminava no joelho, brinco dourado, sandália de salto, cabelo preso com um grampo que brilhava. Ela veio andando rápido, com aquele tipo de sorriso que não é sorriso, é aviso. Seu Anísio, o senhor veio. Ele sorriu, levantou a caixa de papelão como se fosse um presente. Trouxe pão de queijo, fiz de madrugada. Valéria olhou para a caixa, olhou para a mesa, olhou para os convidados que estavam perto. Que gentileza, mas a gente já tem tudo arrumado, o buffet é completo. Ela pegou a caixa das mãos dele, colocou debaixo da mesa, atrás das toalhas, onde ninguém ia ver. E a bicicleta, seu Anísio, o senhor deixou no portão? Encostei ali no muro. É que os convidados estão chegando. Fica meio... O senhor entende. Ele entendeu. Ele sempre entendia. Anísio ficou ali, de pé, perto da mesa de salgados, com as mãos vazias. Um garçom passou com taças de espumante. Ofereceu para o casal do lado. Passou reto por Anísio. Ele não reclamou. Pegou um copo de água numa mesa de apoio e ficou segurando. Bebeu devagar. Marcos apareceu 20 minutos depois. Veio de dentro da casa. Camisa de linho branca, relógio no pulso, sorrindo para os convidados. Quando viu o pai, parou. Por um segundo o sorriso oscilou. Depois voltou. Pai, que bom que veio. Abraçou rápido. Abraço de um braço só, com 2 tapas nas costas. Trouxe pão de queijo. Sua mãe... Anísio hesitou. Valéria guardou-o. Marcos olhou para a mesa. Não perguntou onde. Legal, pai. Fica à vontade. Vou cumprimentar o pessoal. E saiu. Anísio ficou de pé no mesmo lugar por mais 40 minutos. Ninguém puxou conversa. Ninguém perguntou quem ele era. Ele ficava perto da churrasqueira, perto da mesa de bebidas, perto da piscina, sempre na borda das coisas, sempre do lado de fora dos grupos. Em um momento,
Ouviu uma mulher perguntar baixo para Valéria quem era aquele senhor de camisa xadrez. Valéria respondeu alguma coisa que Anísio não conseguiu ouvir. A mulher fez um "ah" com a boca e não olhou mais para ele. Anísio abotoou o botão de cima da camisa. Depois desabotoou. Não sabia o que fazer com as mãos. Colocou no bolso. Tirou. Segurou o copo vazio de novo. Quando o bolo chegou, 3 andares, glacê branco, nome do Marcos escrito em dourado. Valéria organizou os convidados para a foto. Mandou todo mundo se aproximar. Anísio deu um passo à frente. Valéria colocou a mão no braço dele. De leve, mas firme. Seu Anísio é só a família mais próxima nessa foto. Ele era o pai do aniversariante, mas recuou. Ficou atrás, segurando o copo de água vazio, enquanto 30 pessoas sorriam para a câmera. 10 minutos depois do parabéns, Anísio estava voltando para a mesa de apoio quando esbarrou num convidado. Não esbarrou forte. Mal encostou. Mas o convidado olhou para ele, olhou para a camisa xadrez, olhou para o sapato e deu um passo para o lado, como quem desvia de uma coisa suja. Valéria viu. Veio andando. Seu Anísio, eu acho melhor o senhor ir. Já está tarde e o senhor tem que acordar cedo, né? A padaria. 3 convidados ouviram. 2 mulheres de vestido e um homem de blazer. Os 3 olharam. Anísio colocou o copo na mesa. Devagar. Olhou para Valéria. Olhou para os convidados que assistiam. Tá bom. Foi andando até o portão. Não procurou o filho. Não se despediu de ninguém. Desamarrou o barbante que sobrou no bagageiro, guardou no bolso, subiu na bicicleta e pedalou embora. 7 quilômetros de volta, no escuro, sem farol na bicicleta. Quando chegou na padaria, eram quase 10 da noite. Entrou pela porta dos fundos, acendeu a luz da cozinha, lavou as mãos no tanque. A farinha do dia ainda estava na bancada. Ele olhou para o relógio. Em 5 horas ia acordar de novo. Sentou na cadeira de plástico perto do forno. E a cadeira rangia. O forno ainda estava morno do turno da manhã. Anísio encostou a mão na lateral do ferro. Sentiu o calor. O calor era o mesmo de todos os dias. O forno não mudava. A farinha não mudava. O horário não mudava. Só as pessoas. Ele olhou para a bancada. Ainda tinha polvilho espalhado da fornada de pão de queijo que ele fez de madrugada. 60 pães, embrulhados um por um, escondidos debaixo de uma mesa. Não chorou, mas ficou muito tempo sem se levantar. Do outro lado da cidade, Dona Zilda desligou a televisão e olhou pela janela. Viu a luz da padaria acesa. Aquela hora só significava uma coisa. Alguma coisa tinha acontecido. Ela conhecia Anísio há 40 anos, desde o dia que ele abriu a padaria com um forno emprestado e 2 sacas de farinha. Ela foi a primeira cliente, comprou 4 pães franceses e 1 litro de leite que ele nem vendia, mas foi buscar na mercearia do lado porque ela tinha pedido. 40 anos. Zilda sabia que quando a luz da padaria acendia fora de hora, Anísio não estava fazendo pão. Estava fazendo silêncio. Ela não foi até lá, não naquela noite, mas de manhã, às 5h30, quando a padaria abriu, ela foi a primeira na fila, como sempre. Tá com cara de quem dormiu sentado. Anísio colocou os pães no balcão. Fui na festa do Marcos. Zilda não perguntou mais nada. Pegou os pães, pagou e antes de sair disse: seu pão de queijo é o melhor dessa cidade. E todo mundo sabe. Todo mundo! Anísio ficou olhando ela ir embora pela porta da frente. O sol estava nascendo e batia no balcão de vidro. Naquela mesma manhã, do outro lado da cidade, um corretor de imóveis chamado Fabiano abriu uma pasta no escritório. Dentro tinha a planta do terreno da padaria de Anísio. O terreno fazia esquina, ocupava meio quarteirão e estava no centro comercial da cidade. Fabiano tinha recebido uma proposta de uma rede de supermercados de Goiânia que queria expandir para o interior. A proposta era alta, muito alta. Fabiano precisava falar com o dono do terreno. Puxou a escritura,
Leu o nome, Anísio Ferreira da Costa. Começou a puxar os documentos anexos, contratos de arrendamento, avais, cessões de uso. A lista era longa. Fabiano parou no terceiro documento. Leu de novo, leu uma terceira vez. O terreno da chácara do Marcos, aquele com piscina, gramado e garçom de colete, tinha sido comprado com um aval assinado por Anísio, 7 anos atrás. Sem esse aval, o banco não teria liberado o financiamento. Fabiano fechou a pasta. Abriu de novo. Conferiu o endereço da chácara no mapa. Era a mesma. Ele recostou na cadeira e ficou olhando pela janela do escritório. A padaria ficava a 2 quarteirões dali. Dava para ver o toldo azul desbotado com o nome escrito à mão. Padaria Ferreira. Fabiano pegou o telefone. Precisava marcar uma reunião com seu Anísio. Mas alguma coisa dizia que não era a hora. Não ainda. Na segunda-feira, Anísio abriu a padaria às 5 da manhã, como sempre. Acendeu o forno, separou a farinha, pesou o sal, fez o pão francês, o pão de forma, a bisnaga, a rosca, fez tudo o que fazia todo dia, menos o pão de queijo. A forma redonda ficou no canto da bancada, vazia, com uma camada fina de óleo que ele tinha passado no dia anterior. Ele olhou para ela 2 vezes durante a manhã. Na segunda vez, cobriu com um pano de prato e empurrou para trás da prateleira. Às 6h30, os primeiros clientes chegaram. Dona Zilda foi a primeira. Pediu os 4 pães de sempre e olhou para a vitrine. Cadê o pão de queijo? Não fiz hoje. Zilda olhou para ele. Anísio estava de costas, arrumando os pães na prateleira. Ela não disse nada. Pagou e saiu. Às 7, mais gente perguntou. Às 8, o balcão de pão de queijo continuava vazio. Às 9, Tonho, o motoboy que comprava 10 unidades todo dia para entregar no escritório da prefeitura, ficou parado, olhando o espaço vazio na vitrine, como se tivesse sumido uma parede. Seu Anísio, o senhor tá bem? Tô. Só não fiz hoje. Tonho foi embora com pão francês. Na porta, olhou para trás uma vez. Na terça, o espaço continuava vazio. Na quarta, igual. Na quinta, Dona Zilda entrou, comprou os pães e, antes de sair, parou no balcão. 4 dias. O quê? 4 dias sem pão de queijo. Em 40 anos, você nunca ficou 4 dias sem fazer. Anísio limpou a bancada com o pano. Passou o pano no mesmo lugar 3 vezes. Perdi a vontade. Zilda encostou a bolsa no balcão. Ficou ali um tempo, olhando para ele. Anísio não levantou os olhos. Anísio, o que aconteceu na festa? Ele parou de limpar, dobrou o pano, colocou do lado da balança. Nada. Fui e voltei. Zilda sabia que aquilo era mentira, mas também sabia que Anísio não ia falar. Não agora. Pegou os pães e saiu pela porta da frente. O sino de latão tocou quando ela puxou a porta. Na sexta-feira, o espaço vazio na vitrine já tinha virado assunto. Sandra, que trabalhava na farmácia da esquina, passou na hora do almoço e ficou olhando a vitrine com a testa franzida. Perguntou para Anísio se o forno tinha quebrado. Ele disse que não. Ela ficou esperando o resto da explicação. O resto não veio. O Osvaldo, que vendia verdura na feira e todo sábado comprava 20 pães de queijo para a família, apareceu na quinta e ficou 10 minutos no balcão tentando convencer Anísio a fazer pelo menos uma fornada. Anísio disse que ia ver. Não fez. A padaria era o centro da cidade de um jeito que nenhum outro comércio era. Não porque fosse grande, era pequena. Balcão de vidro, 3 prateleiras, um forno industrial que Anísio comprou, parcelado em 1998 e terminou de pagar em 2005. Mas ficava na esquina da rua principal e todo mundo passava por ali. Todo dia, há 45 anos. O pão de queijo de Anísio era a coisa que as pessoas levavam para visita, para velório, para batizado, para reunião. Era o que as mães mandavam os filhos comprar quando chegava alguém de fora. Era o que o prefeito servia nas reuniões da Câmara.
Não porque fosse caro, porque era o melhor, e agora a vitrine estava com um buraco. Seu Geraldo, dono do armazém 3 portas abaixo, notou no segundo dia. No terceiro, perguntou para Zilda. No quarto, foi ele mesmo até a padaria. Anísio, tô sabendo que você parou com o pão de queijo. Parei. Por quê? Porque sim. Geraldo encostou no balcão. Conhecia Anísio desde antes da padaria, desde quando Anísio trabalhava no forno do pai dele, lá em Itumbiara, e pedalava 30 quilômetros para entregar encomenda nos sítios. Vi que cê foi na festa do Marcos no sábado. Anísio ficou quieto. E vi que cê voltou cedo. Voltei. A Zilda me contou que a luz da padaria estava acesa às 10 da noite. Anísio arrumou os pães na prateleira. Não respondeu. Geraldo ficou ali mais 1 minuto. Depois bateu a mão no balcão de leve, como quem encerra um assunto sem encerrar. Quando cê quiser falar, cê sabe onde eu tô. E saiu. Na porta, cruzou com Zilda, que estava chegando para comprar o pão da tarde. Os dois se olharam. Zilda levantou as sobrancelhas. Geraldo balançou a cabeça de leve. Aquele tipo de balanço que diz é sério, sem usar nenhuma palavra. Zilda entrou. Comprou o pão. Olhou para o espaço vazio na vitrine. Olhou para Anísio. Você vai voltar a fazer. Anísio não respondeu. Não é uma pergunta, Anísio. Ele quase sorriu. Quase. O canto da boca mexeu e parou. Naquela mesma sexta, Valéria estava na chácara com uma arquiteta. Andavam pelo terreno enquanto Valéria apontava para os cantos do jardim e falava sobre o que queria mudar. Piscina maior, deck de madeira, varanda com vidro temperado, iluminação embutida no gramado. A arquiteta anotava tudo num tablet. De vez em quando levantava a sobrancelha, mas não dizia nada. E o orçamento? A arquiteta perguntou quando voltaram para a varanda. O Marcos resolve isso. Ele tem crédito. A arquiteta guardou o tablet. Disse que mandava a proposta por e-mail na segunda. Valéria acompanhou ela até o carro, sorrindo, com a mesma postura de quem organiza buffet para 40 pessoas num sábado. Marcos chegou à noite. Valéria mostrou as fotos que a arquiteta tinha tirado. Falou sobre o deck e a piscina. Val, a gente não tem dinheiro para isso agora. Você falou com o banco? Falei. O gerente pediu garantia. Que garantia? A chácara é nossa. A chácara ainda está financiada, Val. Valéria cruzou os braços. Marcos olhou para o chão. Então pede para o seu pai. Marcos levantou os olhos. Pro meu pai. Ele tem aquele terreno da padaria. Deve servir de alguma coisa. Marcos ficou em silêncio. Respirou fundo. Olhou para as fotos da reforma no celular da mulher. Olhou para o jardim pela janela. Eu não vou pedir nada pro meu pai. Por quê? Porque no sábado passado ele viu o pai ser mandado embora da própria festa do filho e não fez nada. Porque ficou parado perto da churrasqueira com um copo de espumante na mão, enquanto Valéria colocava a mão no braço do pai dele e dizia que a foto era só para a família próxima. Porque quando o pai foi embora, Marcos não foi atrás. Não ligou no dia seguinte. Não apareceu na padaria. Não mandou mensagem. Por que não? Valéria apertou os lábios, guardou o celular. Saiu da sala. Marcos ficou sentado no sofá. Olhou para a janela. A chácara estava quieta. O gramado aparado. A piscina limpa. Tudo bonito. Tudo em ordem. Ele pensou no pai pedalando no escuro. 7 quilômetros. Sem farol. Pensou nos pães de queijo que ele viu Valéria enfiar debaixo da mesa. Pensou na cara do pai quando saiu pelo portão, sem se despedir, sem olhar para trás, pedalando devagar como quem carrega uma coisa pesada sem ter nada nas mãos. Marcos pegou o celular. Abriu o contato do pai. O último recado era de 3 semanas atrás. Um bom dia que Anísio mandou com um ponto final no fim, porque ele colocava ponto final em todas as mensagens. Marcos ficou olhando a tela por 2 minutos. Depois, bloqueou o celular e colocou no bolso. Não ligou.
Na segunda-feira seguinte, Fabiano, o corretor, entrou na padaria às 7 da manhã. Pediu um café e 2 pães franceses. Sentou na única mesa que Anísio mantinha no canto, uma mesa de fórmica com 2 cadeiras de plástico. Fabiano tinha 38 anos, barba curta, camisa polo. Parecia qualquer cliente, mas tinha uma pasta de couro debaixo do braço. Ele comeu os pães devagar. Tomou o café. Olhou em volta. A padaria era simples. Balcão, forno, prateleira, uma geladeira de bebidas com a porta de vidro embaçada. No alto da parede, um relógio de plástico com o ponteiro dos segundos travado. Quando terminou, foi até o balcão. Seu Anísio, eu sou o Fabiano, corretor de imóveis. Sei, o senhor tem 1 minuto? Anísio estava sovando massa, não parou. Fala! Eu recebi uma proposta para a compra de um terreno no centro. O terreno é do senhor. Anísio continuou sovando. Não estou vendendo nada. Eu entendo, mas a proposta é significativa. Uma rede de Goiânia quer expandir para o interior. O terreno do senhor é o único que serve. Não estou vendendo. Fabiano abriu a boca para insistir, mas olhou para as mãos de Anísio na massa. As mãos não tinham parado desde o começo da conversa. Sovavam no mesmo ritmo, firme, constante, sem pressa. Tudo bem, mas eu preciso mostrar uma coisa para o senhor. Quando eu fui levantar a documentação do terreno, achei uns contratos anexos. Anísio parou de sovar. Pela primeira vez, olhou para Fabiano. Que contratos? Fabiano abriu a pasta, tirou uma folha. Colocou no balcão, do lado da farinha. O senhor assinou um aval em 2019 para a compra de um imóvel rural na Estrada da Serra. Uma chácara. Anísio olhou para o documento, reconheceu a assinatura, a dele. Eu sei o que eu assinei. O senhor sabe que sem esse aval o financiamento não teria saído? Sei. E o senhor sabe que a chácara hoje vale menos do que o aval que o senhor deu? Anísio não respondeu. Pegou o pano, limpou as mãos devagar. Olhou para o documento mais uma vez. Guarda isso. Seu Anísio... Guarda. Fabiano guardou. Fechou a pasta. Ficou ali um momento querendo dizer mais alguma coisa, mas o rosto de Anísio tinha fechado como uma porta. Eu volto outro dia. Anísio não respondeu. Voltou para a massa. O ritmo das mãos era o mesmo, mas os ombros estavam diferentes, mais tensos, mais altos. Fabiano saiu da padaria e parou na calçada. Olhou para o toldo azul desbotado. Padaria Ferreira. 45 anos no mesmo lugar. O mesmo homem. O mesmo forno. Ele abriu a pasta de novo e olhou para a lista de contratos. Arrendamentos, cessões, avais. Anísio tinha assinado por meia dúzia de pessoas ao longo dos anos, sempre como fiador, sempre como garantia, sempre em silêncio. E nenhuma daquelas pessoas estava na festa de sábado. Naquela noite, Anísio fechou a padaria às 7. Puxou a grade, trancou o cadeado, apagou a luz. Foi até os fundos, onde ficava o quartinho que ele usava como escritório. Uma mesa de madeira, uma gaveta com documentos, um abajur que esquentava. Abriu a gaveta. Tirou uma pasta de elástico velha, com as bordas amareladas. Dentro tinha papéis dobrados, alguns com marca de café, outros com a tinta já apagando. Ele achou o aval, a cópia dele, leu o valor, leu a data, leu o nome do beneficiário, Marcos Ferreira da Costa. Ficou olhando o papel por um tempo. Depois guardou na pasta, guardou a pasta na gaveta, fechou a gaveta, apagou o abajur e saiu pelos fundos. A bicicleta estava encostada na parede. Ele subiu e pedalou para casa. 3 quilômetros. No escuro, como sempre. A diferença é que agora ele sabia que alguém mais tinha visto aquele papel. E na chácara, Valéria estava no quarto mexendo no celular. Pesquisava deck de Cumaru e piscina de borda infinita. Salvava fotos, mandava para a arquiteta. Já tinha escolhido a cor do rejunte. O financiamento da chácara vencia em 18 parcelas.
O banco queria garantia para qualquer crédito novo. Marcos sabia disso. Valéria também. Mas Valéria achava que dinheiro era uma coisa que aparecia quando você decidia que ia gastar. Ela nunca perguntou de onde veio o aval que comprou a chácara. Nunca perguntou como Marcos, aos 31 anos, sem patrimônio no nome, conseguiu financiamento para um imóvel rural de 4 hectares. Nunca perguntou porque a resposta não interessava. O que interessava era o gramado, a piscina e os convidados que vinham no sábado. Valéria foi ao banco na terça-feira de manhã. Vestiu a blusa de seda, a calça preta, o sapato de salto que ela usava quando queria ser levada a sério. Passou perfume. Prendeu o cabelo. Levou a pasta com os documentos da chácara e as fotos da reforma que a arquiteta tinha mandado. O gerente se chamava Hélio. 50 e poucos anos, gravata frouxa, ar-condicionado forte demais. Ele recebeu Valéria na sala dos fundos, ofereceu café e ficou ouvindo enquanto ela explicava o projeto. Deck de cumaru, piscina de borda infinita. Varanda com vidro temperado. Valéria falava com as mãos, mostrava as fotos no celular, citava valores que a arquiteta tinha passado. Hélio ouvia com a caneta apoiada no lábio. Quando Valéria terminou, ele abriu o sistema no computador. Digitou o número da matrícula do imóvel. Esperou a tela carregar. Dona Valéria, o imóvel ainda tem financiamento ativo. Eu sei, mas a gente paga em dia. Paga, mas para liberar um crédito novo em cima de um financiamento em andamento, o banco precisa de garantia complementar. A chácara é a garantia. A chácara já é a garantia do financiamento original. A senhora precisaria de outra coisa, outro imóvel, outro bem ou a autorização do avalista. Valéria parou. Que avalista? Hélio olhou para a tela, leu em silêncio. Depois virou o monitor de leve, o suficiente para Valéria ver o nome na linha de fiador. Anísio Ferreira da Costa. Valéria ficou olhando o nome. O cursor do Hélio piscava do lado. Ela leu de novo. Leu o endereço vinculado. Rua Coronel Fonseca, 140. Centro. O endereço da padaria. O sogro da senhora assinou como avalista em 2019. Sem esse aval, o financiamento não teria sido aprovado. Valéria encostou nas costas da cadeira. O couro rangeu. Ela abriu a boca e fechou. Abriu de novo. O Marcos nunca me falou disso. Hélio não disse nada. Tirou a caneta do lábio e colocou na mesa. Então eu preciso da assinatura dele, do seu Anísio. Precisa da autorização dele para qualquer movimentação que envolva o imóvel como garantia. Ele é fiador. O nome dele está vinculado à matrícula. Valéria guardou o celular na bolsa. Guardou a pasta. Levantou. Apertou a mão do Hélio com aquele aperto firme que ela fazia quando queria aparecer no controle. Mas a mão estava fria. Saiu do banco e ficou parada na calçada. O sol batia no asfalto. Do outro lado da rua, a 2 quarteirões, dava para ver o toldo azul desbotado. Padaria Ferreira. As letras pintadas à mão, meio apagadas pelo sol. O toldo tinha um rasgo no canto direito, que Anísio nunca consertou. Valéria olhou para aquele toldo por muito tempo. Viu uma senhora sair com um saco de pão. Viu um motoboy estacionar na frente e entrar. Viu Anísio pela janela, de costas, de avental, arrumando alguma coisa na prateleira. Os mesmos ombros largos. As mesmas mãos que ela achava sujas quando ele aparecia nos almoços de domingo. Aquelas mãos tinham assinado o papel que comprou a chácara onde ela morava. Valéria sentiu uma coisa no estômago. Não era culpa, era raiva. Raiva de depender. Raiva de descobrir que o chão debaixo dela não era dela. Entrou no carro e foi embora. Quando chegou na chácara, Marcos estava na varanda tomando café. Valéria entrou sem cumprimentar. Jogou a bolsa no sofá. Ficou de pé no meio da sala. Você me fez de idiota. Marcos levantou os olhos. O aval do seu pai. Você sabia e nunca me contou. Marcos colocou a xícara na mesa. Devagar. Val.
A chácara inteira depende da assinatura de um padeiro, de um homem que chega de bicicleta. E você nunca me contou. Eu ia contar. Quando, depois que eu planejasse a reforma inteira, depois que eu contratasse arquiteta? Marcos ficou quieto. Valéria andou até a janela. Olhou para o gramado, para a piscina, para o muro com trepadeira. Tudo aquilo existia porque um velho de camisa xadrez assinou um papel 7 anos atrás. Eu mandei ele embora da festa, Marcos. Eu sei. Você sabia e ficou calado. Eu sei. Valéria virou. O rosto dela estava duro, os olhos apertados. Então vai lá e resolve. Fala com ele, pede-lhe autorização. Marcos olhou para ela. Eu não vou pedir nada para o meu pai. Não depois do que você fez. O que eu fiz? Pedi para ele ir embora de uma festa. Ele estava deslocado. Ele é meu pai. E daí? Eu sou sua mulher. Aquela festa era nossa. Os convidados eram nossos. Marcos levantou do sofá, foi até a cozinha, encheu um copo de água e ficou olhando pela janela de cima da pia. O quintal dos fundos tinha um pé de manga que já estava ali quando compraram a chácara. Marcos se lembrou do dia da assinatura no cartório. O pai estava do lado. Assinou sem fazer pergunta. Assinou e guardou a caneta no bolso da camisa, como guardava tudo, em silêncio, sem esperar obrigado. Marcos bebeu a água, colocou o copo na pia. Eu vou falar com ele, mas não para pedir autorização, para pedir desculpa. Valéria cruzou os braços. Pede desculpa e pede a autorização, as duas coisas. Marcos saiu pela porta dos fundos. Não respondeu. Na quarta-feira, Fabiano voltou à padaria. Dessa vez, não pediu café. Entrou, colocou a pasta no balcão e ficou de pé esperando Anísio terminar de atender uma cliente. Quando a cliente saiu, Fabiano abriu a pasta. Seu Anísio, a proposta da rede de Goiânia ficou pronta. Eu preciso que o senhor veja os números. Anísio limpou as mãos no pano, olhou para o papel. Fabiano tinha sublinhado o valor em amarelo. Era mais dinheiro do que Anísio tinha visto na vida inteira. Mais do que 45 anos de pão e farinha e madrugada. O número estava ali, impresso, com cifrão e vírgula. Real. Anísio leu. Releu. Colocou o papel no balcão. Isso é pelo terreno? Pelo terreno. A localização é privilegiada. Centro comercial, esquina, acesso pelas 2 ruas. Eles querem construir uma filial. E a padaria? Fabiano hesitou. A padaria, o senhor poderia realocar ou se aposentar. Com esse valor, o senhor... Eu abri essa padaria em 1981, com um forno emprestado e 2 sacas de farinha que eu trouxe de Itumbiara na caçamba de um caminhão. O forno que está ali atrás foi o segundo que eu comprei. O primeiro rachou em 1994 e eu fiz pão no forno da vizinha por 3 meses, até juntar dinheiro para o outro. Nesse balcão, eu já vendi pão para 3 prefeitos. 2 padres, 4 professoras que aposentaram e para o Osvaldo, que vem todo sábado desde 1986. Anísio olhou para as próprias mãos. Virou as palmas para cima. A farinha estava nos vincos, como sempre. Esse chão já viu eu chorar 2 vezes. Uma quando minha mulher morreu, outra quando o Marcos nasceu. Não vou trocar isso por número nenhum. Fabiano ficou quieto. Não vou vender. Mas guarda esse papel. O senhor tem certeza? Guarda. Fabiano guardou, mas antes de fechar a pasta, tirou outro documento. Tem mais uma coisa. Quando eu puxei a documentação completa, encontrei todos os avais que o senhor assinou nos últimos 30 anos. Ele colocou uma folha no balcão. Era uma lista, nomes, datas, valores. O senhor foi fiador de 11 pessoas nessa cidade. O armazém do Geraldo, o posto de gasolina do Carvalho, a loja de tecidos da dona Helena, o financiamento do Marcos. Anísio olhou para a lista.
Todos aqueles nomes, todas aquelas assinaturas, cada uma era uma madrugada em que alguém bateu na porta dos fundos da padaria pedindo ajuda e ele disse sim, sem contrato, sem juros, sem cobrar de volta. 11 avais, todos em dia, nenhum calote. O senhor sustentou metade do comércio dessa cidade sem ninguém saber. Anísio dobrou a lista. Colocou no bolso do avental. Agora alguém sabe. Seu Anísio, o senhor não precisa vender nada, mas o senhor precisa saber o que o senhor vale, porque eu acho que o senhor não sabe. Anísio olhou para Fabiano. Olhou por um tempo longo. Depois olhou para o forno. Olhou para a bancada. Olhou para a vitrine onde o pão de queijo costumava ficar. Eu sei o que eu valho. Eu soube a vida inteira. Quem não sabia era quem não queria saber. Fabiano assentiu. Pegou a pasta. Foi até a porta. Se mudar de ideia sobre a proposta, o senhor me liga. Não vou mudar. Fabiano saiu. O sino de latão tocou. Anísio ficou sozinho na padaria. Tirou a lista do bolso, desdobrou, leu os nomes de novo. 11 nomes, 11 vezes que ele colocou tudo o que tinha em risco por alguém que pediu. Ele foi até a bancada, pegou o polvilho, pegou o queijo, pegou os ovos. Pela primeira vez em 2 semanas ligou o forno para pão de queijo. Enquanto a massa descansava, Dona Zilda entrou pela porta da frente. Parou, sentiu o cheiro, olhou para Anísio, olhou para a bancada. Não disse nada, só sorriu. Comprou os 4 pães de sempre e saiu. O cheiro de pão de queijo tomou a rua em 20 minutos. Sandra sentiu da farmácia e largou o balcão no meio de um atendimento. Geraldo sentiu do armazém e parou de contar estoque. Tonho parou a moto no meio da rua, tirou o capacete e entrou correndo como se tivessem aberto as portas de um estádio. Voltou! Tonho gritou da porta com o capacete debaixo do braço e um sorriso que tomava a cara inteira. Anísio fez que sim com a cabeça, sem sorrir. Mas os olhos estavam diferentes. Tinham uma coisa ali que não tinha antes: direção. Anísio colocou os pães na vitrine. 1 por 1, 60. Como fazia todo dia, como fazia há 45 anos. O espaço vazio sumiu. E naquela mesma noite, na chácara, Valéria recebeu um e-mail da arquiteta, o orçamento completo da reforma. Leu o número no final da página. Releu. Fechou o notebook devagar. A reforma custava 3 vezes mais do que ela esperava. E sem a assinatura do sogro, o banco não liberava 1 centavo. Ela olhou para a janela. A chácara estava escura. O gramado não parecia tão bonito no escuro. Marcos não tinha voltado da padaria do pai, porque Marcos não tinha ido. Disse que ia, mas ficou sentado no carro, no estacionamento do posto de gasolina, por 40 minutos, olhando para o volante. Depois ligou o carro e voltou para casa. Quando Valéria perguntou como foi, ele disse que o pai não estava. Mentiu. Porque era mais fácil mentir do que admitir que não teve coragem de entrar numa padaria e olhar nos olhos de um homem de 67 anos que nunca pediu nada para ninguém. Naquela noite, Geraldo trancou o armazém e caminhou até a padaria. Anísio estava varrendo a calçada. Geraldo parou na frente, mãos no bolso, e ficou olhando. Vi que o pão de queijo voltou. Voltou. Também fiquei sabendo de uma coisa. O Fabiano passou no armazém hoje à tarde. Falou da proposta do terreno. E falou dos avais. Anísio parou de varrer. O Fabiano fala demais. Fala, mas dessa vez falou certo. Geraldo tirou as mãos do bolso. Anísio, você foi fiador do meu armazém em 2003. Eu nunca esqueci. E a Helena da loja de tecidos não esqueceu. E o Carvalho do posto não esqueceu. Eu não fiz por agradecimento. Eu sei, mas agradecimento é o mínimo. E eu acho que está na hora dessa cidade saber o que você fez por ela. Anísio encostou a vassoura na parede. Olhou para Geraldo. Não precisa de homenagem, Geraldo. Quem disse que é homenagem? É dívida. E dívida se paga. Geraldo bateu no ombro dele.
uma vez, firme. E foi embora andando pelo meio da rua, como fazia todo fim de noite, com as mãos de volta no bolso e o passo largo de quem já decidiu alguma coisa. Geraldo ligou para 11 pessoas numa noite. Sentou na cadeira da cozinha do armazém, com o celular na mão e um pedaço de papel onde tinha anotado os nomes. Os mesmos 11 nomes da lista do Fabiano. Os 11 que Anísio afiançou ao longo de 30 anos. Começou pela dona Helena, da loja de tecidos, depois o Carvalho do posto, depois o Tonho, que não era fiado, mas era grato, depois Sandra, da farmácia. Um por um, a mesma frase para todos. Sábado de manhã, 5 horas, na frente da padaria. Leva o que você quiser, mas não fala nada pro Anísio. Ninguém perguntou por quê. Todo mundo disse sim. Zilda ficou sabendo por último. Geraldo foi pessoalmente até a casa dela. Bateu na porta às 9 da noite, o que era tarde para os dois. Ele vai abrir a porta e encontrar a gente. Zilda ficou quieta um instante. Depois foi até a cozinha e voltou com um pano de prato limpo que ela estava bordando. Tinha as iniciais AFC no canto. Anísio Ferreira da Costa. Ela estava bordando há uma semana, desde o dia que viu a luz da padaria acesa fora de hora. Eu já sabia que ia precisar disso. Na sexta à noite, Geraldo passou no armazém e pegou uma placa que tinha encomendado com o Nico, o serralheiro. Chapa de metal, letras recortadas à mão, pintadas de azul escuro. A placa dizia: Padaria Ferreira, 45 anos alimentando essa cidade. Obrigado, seu Anísio. Geraldo colocou a placa no banco de trás do carro. Dirigiu até em casa. Não dormiu direito. Sábado, 4h40 da manhã. Ainda estava escuro. Anísio acordou como sempre. Desligou o despertador antes dele tocar. Levantou, lavou o rosto, vestiu a calça de brim e a camisa branca. Pedalou os 3 quilômetros até a padaria no silêncio da madrugada. O céu estava começando a clarear no canto, aquele azul escuro que vira cinza antes de virar laranja. Quando virou a esquina da rua Coronel Fonseca, viu. Tinha gente na frente da padaria. Ele apertou o freio. A bicicleta parou no meio da rua. Anísio ficou ali, com os 2 pés no chão e as mãos no guidão, olhando. Dona Helena estava sentada num banquinho de plástico que ela trouxe de casa. Carvalho estava encostado no poste com um copo térmico de café. Sandra estava de pé com um buquê de flores do jardim dela. Margaridas amarelas, cortadas naquela hora. Tonho estava com a moto estacionada na calçada e o capacete no chão. Osvaldo, o da feira, trouxe uma caixa de jabuticaba do sítio. Zilda estava na porta, com a bolsa e o pano de prato dobrado nas mãos. E Geraldo estava no meio de todos, segurando a placa. Anísio contou. Eram 14 pessoas. Às 5 da manhã, num sábado. Ele desceu da bicicleta, encostou no muro, caminhou devagar até a calçada. Não disse nada. Ficou parado na frente deles com as mãos ao lado do corpo. Geraldo deu um passo à frente. Levantou a placa. Anísio, eu fui fiado seu em 2003, a Helena em 2007, o Carvalho em 2011. O Tonho não foi fiado, mas fez questão de vir. A Sandra também. E a Zilda está aqui desde o primeiro dia, literalmente. Anísio olhou para a placa, leu as palavras, leu de novo. A gente sabe o que você fez. A gente sempre soube, só nunca falou. E a culpa é nossa. Geraldo virou a placa e encostou na parede, ao lado da porta da padaria, embaixo do toldo azul desbotado. Helena se levantou do banquinho, veio até Anísio e segurou a mão dele. A mão dela era pequena e cheia de linhas de agulha. A mão dele era larga e cheia de farinha. Obrigada, seu Anísio. Sem o senhor eu não tinha loja. Carvalho veio depois, apertou a mão. Não disse nada. Não precisava. Sandra colocou as margaridas no balcão de vidro, do lado de fora. Osvaldo deixou a caixa de jabuticaba na porta. Tonho deu um tapa nas costas dele. Forte, daqueles que fazem barulho. Zilda foi a última. Desdobrou o pano de prato.
Mostrou as iniciais bordadas, colocou no ombro de Anísio como quem coloca uma medalha. 45 anos, e esse pano é o mínimo. Anísio segurou o pano, passou o dedo pelas letras bordadas. AFC. A linha era azul, do mesmo azul do toldo. Ele abriu a boca, fechou. Abriu de novo. Os olhos estavam molhados, mas o rosto estava firme. Anísio não era homem de chorar na frente dos outros. Segurou. Respirou fundo. O ar da madrugada ainda estava frio e entrou nos pulmões como se limpasse alguma coisa por dentro. Eu vou fazer pão de queijo para todo mundo. E entrou na padaria. Acendeu a luz. O forno ainda estava frio. Ele tinha acabado de chegar. Abriu a válvula de gás. Acendeu o fósforo. Esperou a chama azul pegar. O calor começou a subir devagar. Anísio pegou o polvilho, o queijo, os ovos, começou a misturar. Todo mundo foi entrando atrás dele, um por um, espremendo-se naquela padaria pequena que cabia no máximo 8 pessoas, mas naquele sábado coube 14. Àquela hora, na chácara, Valéria estava acordada. Sábado de manhã, e ela não conseguia dormir. O orçamento da arquiteta estava na mesa da cozinha, aberto na última página, no número que ela não queria mais olhar. O banco tinha recusado. Marcos não tinha ido à padaria. A reforma não ia acontecer. Marcos dormia no quarto. Valéria foi até a cozinha, fez café e ficou olhando pela janela. A chácara estava quieta. O gramado precisava de corte. A piscina tinha uma folha boiando. Ela pensou na reforma. Pensou no deck de Cumaru, pensou na piscina de borda infinita, pensou no sogro de camisa xadrez que pedalou 7 quilômetros para trazer 60 pães de queijo e foi mandado embora na frente de todo mundo. Valéria tomou um gole de café, não sentiu o gosto. Às 7 da manhã, Marcos acordou. Valéria disse que ia na cidade resolver umas coisas. Pegou o carro, dirigiu pela estrada da serra. Quando entrou na rua principal, viu a aglomeração na frente da padaria, diminuiu a velocidade, passou devagar, viu a placa nova na parede, viu as flores no balcão, viu as pessoas dentro da padaria, apertadas, rindo, comendo pão de queijo, tomando café no copo de plástico. Viu Anísio atrás do balcão, de avental, com o pano bordado no ombro, tirando a forma do forno. Valéria parou o carro no acostamento. Ficou olhando pelo vidro. Aquele homem que ela mandou embora da festa estava ali, no centro de tudo, cercado de gente que fez questão de acordar às 5 da manhã num sábado para dizer obrigado. Ele não tinha pedido, não tinha cobrado, não tinha precisado provar nada, não tinha contratado buffet, não tinha garçom de colete, não tinha espumante. Tinha pão de queijo, café no copo de plástico e gente que veio porque quis. Valéria apertou o volante. Os dedos ficaram brancos. Ela olhou para a placa na parede, leu as palavras pelo vidro do carro. 45 anos alimentando essa cidade. 45 anos. E ela mandou ele embora em 45 segundos. Valéria ficou no carro por 5 minutos. Depois ligou o motor e foi embora. Não entrou na padaria. Não desceu do carro, não disse nada. E ninguém dentro da padaria percebeu que ela tinha passado. E Marcos apareceu meia hora depois. Dessa vez, estacionou. Dessa vez, desceu. Ficou parado na calçada, olhando para dentro pela vitrine. O pai estava de costas, tirando mais uma forma do forno. O pano bordado no ombro, as mãos cobertas de polvilho. Marcos entrou. Anísio virou. Os dois se olharam. Marcos não pediu desculpa, não explicou, não justificou, mas ficou. Sentou na cadeira de plástico no canto, aceitou o café que Zilda ofereceu e ficou ali, quieto, assistindo o pai trabalhar. Anísio não disse nada sobre a festa, não cobrou o silêncio, não fez pergunta, colocou um pão de queijo na frente do filho, quente, direto da forma. Marcos comeu devagar. O gosto era o mesmo de quando ele era novo. Polvilho, queijo curado, sal grosso, o gosto da casa onde ele cresceu. Lá fora, o sol já tinha tomado a rua inteira. A placa brilhava na parede.
A bicicleta de Anísio estava encostada no muro, a mesma de sempre, azul desbotada, selim rachado. Mas agora o muro era diferente, tinha uma placa, tinha flores, tinha gente. E quando o último cliente saiu, quase ao meio-dia, Anísio varreu a calçada como fazia todo dia. Passou a vassoura devagar, do jeito dele, no ritmo dele. Parou na frente da placa, leu mais uma vez. Padaria Ferreira, 45 anos alimentando essa cidade. Ele olhou para a rua, olhou para a bicicleta, olhou para o toldo azul que ele nunca trocou porque nunca precisou. 45 anos, mesmo forno, mesma esquina, mesmas mãos. A bicicleta estava encostada no mesmo lugar de sempre, mas agora o lugar era diferente.